Está no ar, nova temporada do Rio Pode Mais, é o videocast da FEComércio RJ. E nessa edição, a gente percorre o estado do Rio de Janeiro, trazendo histórias inspiradoras de quem faz a diferença nos setores do comércio, serviço, turismo. Agora a gente aporta na capital fluminense para falar do setor imobiliário, que tem muita experiência e sabe muito do tema. Temos a honra de receber aqui no Rio Pode Mais Pedro Weman, que é presidente do Secov Rio, que é o sindicato das empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis. Tem um papel importantíssimo na história de desenvolvimento do Rio de Janeiro e que é também presidente do Secov Rio, conselheiro do Sesc RJ, diretor da FEComércio no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito Obrigada. Obrigado. Grande honra de estar participando aqui. Estou estreando no podcast e acho que vou me sair bem. Estou confiante aí com uma equipe tão bacana produzindo isso tudo aí. Temos a certeza. Obrigada. Estreia também nossa, do nosso estúdio, que tá bonito, né? Muito bonito. Pedro, queria começar falando um pouquinho da sua história no setor imobiliário. Queria que você contasse um pouco para a gente essa história que vem de outras gerações, né? Vem de outras gerações. Essa história vem do DNA do meu avô. Que nos anos 40 e até início de 50 foi um grande investidor em construía muito aqui no Rio, construiu cerca de 20 prédios, a maioria residencial e com uma mentalidade, com uma visão de que construía para alugar. Então ele, de alguma maneira, ele é o precursor dessa modalidade que está muito em moda agora, que é o multifamily, que chegou no Brasil para ficar. E tem também da empresa dele, a Companhia Predial Guanabara, da cisão da empresa dele, é que nasceu a minha empresa, a administradora Quatro Marias, primeiro com meu pai e depois comigo. E eu tenho também o DNA do meu pai, quando a gente fala não só de mercado imobiliário, também como atuação dentro do sistema de representação classista. Ele foi presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro na década de 70, e ele é que me despertou o interesse e o entendimento que é preciso participar para melhorar o ambiente de negócios. Perfeito. E como é que está o mercado imobiliário hoje aqui no Rio de Janeiro? Vive um momento positivo. A gente tem que olhar o seguinte, o Rio cresce acima da média da economia nacional e cresce também acima da média da empregabilidade nacional. E existe um déficit habitacional no Brasil todo, né? Então, necessidade sempre de produzir novas moradias. Eu vejo que, durante aqui a nossa conversa, a gente já visualiza que vai falar alguma coisa específica e eu vou poder reafirmar essa minha primeira ideia, que o momento eu vejo como positivo. Aliás, como empresário, a gente tem que sempre ver com otimismo e com positivismo, senão a gente não vai para frente. Mesmo fugindo um pouquinho do roteiro, mesmo com a Selic como está, afeta, impacta ou não? Sim, claro que o mercado depende muito de financiamento, né? O juros está muito alto, mas é uma necessidade para se combater a inflação. A gente vê que também vai ser uma coisa transitória. Mas o mercado vai se ajustando. Há produtos aí que oferecem muito financiamento e com aceitação, com compradores. Pois é, e mesmo com esse cenário desafiador, foram cerca de 50 mil unidades negociadas agora nesse ano que passou em 2024? Exatamente. Mas aí outro detalhe que influencia nisso. Nós tivemos a crise de 17. De 17 a 19, a economia como um todo começou a melhorar. Em 20 vem a pandemia. Ficamos 2 anos praticamente parados e todo mundo pensando um pouco, entendendo qual é o seu novo momento de vida. A partir daí, a demanda e a procura por imóveis, mudar de moradia, melhorar o estado de morar, ela cresceu. Isso aí influenciou nesses números aí que você está vendo, e que inclusive eles foram objetos há poucos dias do lançamento do programa do Panorama do Mercado Imobiliário, que todo ano o Secov faz, compilando o que aconteceu no ano passado em termos de lançamento, usados, aluguel, e disponibiliza aos empresários como uma ferramenta de ajuda a entender o momento futuro. Perfeito. Olha, muitos dados que jornalista adora, esses dados e números, mas eles apontam nessa direção, né? Apontam nessa direção. Você acredita que teve uma demanda reprimida desses anos? Eu acho que sim, agora? Eu acho que sim. Eu vejo que sim. E com toda essa bagagem acumulada, quais você diria que foram os marcos do setor aqui no Rio de Janeiro?
Olha, eu vejo que todo o crescimento do setor ele vem impulsionado por algumas intervenções do governo em obras de infraestrutura. Eu posso citar o túnel Rebouças, que integrou a Zona Sul, a Zona Norte, a linha amarela, da mesma forma, integrou a Zona Norte, a Zona Oeste. Os grandes investimentos foram muito bem aproveitados nos momentos que a cidade viveu das Olimpíadas, da Copa do Mundo, né? Aumentando os transportes, aumentando as vias de comunicação. Então, se eu tivesse que escolher um momento especial para mim, foi o que eu pude assistir no crescimento e desenvolvimento da Barra da Tijuca, Recreio e adjacências, né? Não só por necessidade da cidade crescer, mas impulsionada por essas obras de infraestrutura. E eu vejo assim, se você olhar para fora do Rio, você pega o exemplo de Londres e de Barcelona com as Olimpíadas, né, que foram criar condições de áreas decadentes, envelhecidas, se reerguerem. O modelo é mais ou menos esse. A gente vai falar mais para frente detalhando a zona portuária, mas não tem como falar desse cenário sem te perguntar isso. Eu outro dia ouvi de um empresário do setor falando que a zona portuária hoje é o que foi a Barra ontem. Você está citando a Barra como um grande marco. Você que tem toda essa experiência, essa bagagem, acredita que no futuro a gente vai estar falando da zona portuária desse jeito? Eu acho que sim. Eu acho que a zona portuária até tem todas as condições de crescer mais rápido ainda do que a Barra, porque a zona portuária e o centro do Rio está pronto, né? Tá espaço à vontade de demolir, trocar velhos galpões, velhas construções por novos empreendimentos. E isso já tá acontecendo, né? A notícia é que os lançamentos que vão ser entregues agora na zona portuária vão levar cerca de 30 mil moradores para as fronteiras do centro do Rio. Então é um pulo grande que vai ter a zona portuária, sim. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria falar também sobre um tema que é o tema do momento e que o Secov tem feito um papel importante em orientar e até regular, né? Porque é o aluguel por temporada, que é uma realidade não só por aqui, mas em todo o mundo, né? Como é que você analisa isso primeiro aqui no Rio de Janeiro, o peso disso? É um fenômeno que efetivamente a gente viu acontecer no exterior, mais uma vez, a coisa de 10, 15 dias, 15 anos. Esse sistema de aluguel por temporada, que aliás é um sistema que já existe na lei, né? Não está se criando nada. Você pode alugar até 90 dias, que é uma temporada. O que está fazendo a diferença agora são locações de curto prazo e que a gente costuma chamar que é muito mais hospedagem do que temporada. Não é uma competição, é uma demanda do setor turístico especialmente. E é claro que isso aí vai trazer muitos benefícios, porque junto com essas zonas turísticas que vão ser revigoradas e vão atender essas plataformas, esses hóspedes mais frequentes do que uma temporada, vão surgir novos negócios, né? Necessidade de novos serviços, novos comércios e até mesmo um tipo de negócio que a gente vê no exterior, que são pequenas agências de bairro que cuidam da locação por temporada mais veloz. Quer dizer, o proprietário ele coloca na plataforma e não tem como cuidar da faxina, da limpeza, da troca de lençóis, da lavanderia. Então são pequenos negócios que estão se especializando em atender essa demanda. É irreversível, é irreversível. E já ocupa um papel importante aqui no Rio de Janeiro? Ah, sim, até porque é um destino turístico com muito apelo e vem muita gente para cá e tem tido uma movimentação muito grande. A gente, em determinadas épocas do ano, a gente vê que a oferta de pequenos imóveis para temporada, /hospedagem, é até maior do que aqueles para locações normais de 30 meses, como a lei determina. Perfeito. Agora, com relação à regulação, isso, há muitas dúvidas, né? Porque, enfim, o condomínio mesmo não sabe... Às vezes, algum morador, não quero que, né, o meu vizinho coloque o apartamento dele, o imóvel dele para temporada, porque vai ficar gente estranha
circulando. Como é que o Secov tem encarado essa questão da regulação? Como encarar, buscar orientação? Vamos lá, a gente tem discutido muito com a sociedade, o poder municipal, e aí tem algumas facetas que nós vamos trabalhar para buscar um equilíbrio, né? Não vai existir o equilíbrio perfeito, vai haver uma proximidade de que a gente contemple as partes todas que estão envolvidas nisso. Primeiro, há que se considerar o direito de propriedade. Você tem um imóvel, você pode destinar ele a que fim você quiser, desde que não seja uma locação ilegal. Há uma concorrência desleal, entre aspas, com hotelaria, né? E nisso a gente tem trabalhado para mostrar que tem que se criar algum tipo de tributo municipal para tributar, não a plataforma ela é tributada pelo número de negócios que ela faz, mas a ocupação que tem uma semelhança com a hotelaria. E uma regulamentação que também não intervenha demais dentro das regras do condomínio. Para nós, o condomínio tem um instrumento chamado convenção, que é algo sagrado. Ali os moradores se reúnem e podem determinar na convenção aquilo que é permitido e qual o limite disso. Enfim, como toda grande novidade em que a sociedade ainda não aprendeu a lidar 100%, ele vai trazer muito debate, vai trazer muita emoção, e o papel do Secov e das entidades de classe é moderar essas partes para chegar a uma solução equilibrada que possa atender minimamente o direito de todos que estão ali envolvidos. Você falou do direito à propriedade privada e da importância também da convenção do condomínio, né? Tem um que se sobrepõe ao outro ou não? O ideal é que encontrem um meio termo ali. Não, a gente tem que encontrar um meio termo, né? Porque nós, como empresários, temos como sagrado o direito à propriedade privada, mas a gente entende também que o uso da propriedade privada ele pode ir até onde não começa a incomodar demasiado a sociedade. É um equilíbrio bem difícil. Veja você que num condomínio que não tem hóspedes e só tem moradores proprietários, já é difícil. A hora que entram gente de fora é mais complicado ainda. Eu acho que nisso os administradores têm um papel importante, né, de moderar essas contendas. Né? E tem funcionado a experiência de vocês? Isso tem caminhando, tá funcionando, tá se chegando a alguns entendimentos, né? Você falou, é natural que uma novidade gere debates e discussões. Estamos caminhando bem? Eu acho que estamos caminhando bem, ou pelo menos estamos desenvolvendo e fazendo bem o nosso papel de atuar nessas questões que são hostis entre setores da propriedade e da moradia. Em que medida a cooperação entre diferentes setores é importante para esse entendimento, Pedro? Você falou do seu pai que lá atrás, né, foi da associação comercial, você falou, despertou em mim esse olhar para a importância do coletivo, né, de associar. Em que medida isso tem sido importante hoje para vocês? Olha, eu acho que a representação, aliás, eu tenho certeza que a representação associativa ou a representação sindical, ela é fundamental para a sobrevivência do empresário. Você tem questões hoje nos 3 níveis municipais, né? A questão que a gente falou aqui da hospedagem, das plataformas, é uma questão mais municipal, que se comunica com uma lei federal. A gente tem questões no Legislativo Estadual, tem muitas questões na Câmara Federal, no Congresso Nacional, porque toda a lei da moradia, da locação e do condomínio, elas são legislações federais. E junto ao Executivo, com essa enxurrada de normas que todos os órgãos executivos baixam todo dia para nós, né? E até no Judiciário, quando é preciso defender o coletivo, o Secov tem autoridade, tem competência para discutir as questões, como a gente já fez em outras vezes, chegando até ao âmbito do Supremo Tribunal Federal. Acho que existe ainda pouca cultura do empresário, do brasileiro, de participar nessas agremiações de representação. Né? É muito aquele jeito meio brasileiro, mas tem gente fazendo, por que eu vou me incomodar? Mas o fato é que a base dá legitimidade, né? Dá volume e a voz sai mais alta na hora que a gente tem que sair para discutir, conversar e moderar. Perfeito. Vocês têm exemplos de conquistas que foram importantes feitas a partir do coletivo?
Claro, a reformulação da lei do inquilinato há cerca de 20 anos foi uma delas. A interpretação de alguns artigos da lei inquilinária, que chegou até o STF, foi outra. A união dos Secovs todos do Brasil em torno de uma Câmara que funciona na Confederação Nacional do Comércio, que é o órgão maior do sistema sindical do comércio, a união desses Secovs todos, com reuniões periódicas, com debates, com idas ao Congresso, são muito positivos. E no âmbito até de parcerias com... Vou te dar um exemplo, o Reviver Centro, o Secov tem um departamento que pesquisa esses dados todos, em que nós fomos convidados ao Reviver Centro para sermos uma fonte de alimentação da movimentação de compra e venda, de locação ali naquele setor, uma parceria com o Instituto Pereira Passos, que é um instituto municipal, e estamos repetindo isso agora com Niterói, que também lá, sim, a Secretaria de Urbanismo está preocupada também, antes até do que o Rio, que é bom, de revitalizar o centro de Niterói, que não está tão abandonado quanto o nosso, e nós estamos fazendo uma parceria com a Secretaria de Urbanismo no sentido de provê-los de dados da movimentação imobiliária. Esse programa chama-se Acelerando o Desenvolvimento Imobiliário. Que legal, parabéns. Então você acredita que deve ter um aquecimento dessa região lá em Niterói também, a partir do que está acontecendo? Vocês vendo aí nos bastidores, em breve deve chegar aqui para frente. Deve chegar. E Niterói tem uma característica, né, que por ser uma cidade menor e está colocada sempre no ranking do IDH do Brasil, qualidade de vida, muito mais segurança. Com certeza esse programa do governo municipal atual vai conferir desenvolvimento ao mercado de Niterói. A gente está muito feliz de poder participar disso aí. Perfeito. A gente falou do aquecimento do mercado imobiliário, vive um bom momento, falamos de cerca de 50 mil unidades negociadas em 2024. E aí, qual o perfil dessas unidades? Alguns números apontam aqui um aumento de 35% na oferta dos pequenos estúdios. E aí eu abro um parênteses, Pedro, para perguntar. Na verdade, os pequenos estúdios era a kitnet, que era de ontem, agora a kitnet virou um estúdio. E está bombando, está realmente... Está bombando, é isso mesmo. O tempo passa e as mesmas atividades são adotadas com outras terminologias, outras denominações. Mas é uma tendência muito forte, não só no Rio, até o número de lançamentos em outras capitais supera o do Rio de Janeiro. E o que está por trás disso aí? Qual é o comportamento do consumidor, né? São gerações que querem, primeiro, morar mais próximo ao trabalho, ter mais mobilidade no sentido da moradia, né? Eu não preciso começar... Aí passa muito também pelos arranjos e desarranjos familiares, né? Aquela máxima de quem casa quer casa, quem descasa quer mais uma casa. E então o que acontece? São produções pequenas que você pode ir ajustando a sua vida, pode comprar, é mais fácil de vender, pode alugar. Despertou muito interesse de investidores de investir, porque tem uma boa rentabilidade, né? Quanto menor o espaço, o retorno é melhor. E, enfim, o mercado efetivamente está bombando e tem muito espaço para crescer. Só se constrói isso hoje em dia no Rio de Janeiro e nas grandes capitais do Brasil. Uma tendência de novas gerações de consumidores que olham a moradia com outro perfil bem diferente das gerações minhas e das mais próximas que me seguiram, né? Por outro lado, esses apartamentos maiores, 4 quartos ou mais, você tem uma tendência de queda? Não sei, mas eu acho que não. Até porque quando você não tem renovação de estoques... É aquilo que tem no mercado. É aquilo que tem no mercado e eu não digo que vai valorizar muito, mas vai segurar. É a tal história que eu te falei. As gerações que estão no sala quarto, elas vão crescer, vão ter filhos, vão querer morar no 2 quartos, no 3 e aí vai. E esses estoques vão se valorizar. Não sei em quanto tempo, mas eu não vejo que eles percam valor, não. Então... Agora, o reflexo dessa transformação, você falou dessas novas gerações, também o coworking. Como é que vocês têm visto o coworking e como é que o setor pode se adaptar a isso?
Olha, o coworking é outra realidade irreversível, né? A gente tem os grandes coworkings, tipo o WeWork e outros, mas aí que são empresas muito profissionalizadas, com um potencial de investimento muito grande. Hoje em dia, já se vê pelo Rio de Janeiro afora, um número grande de coworkings com 200 metros, 300 metros, 400 metros. E onde é que eles vão buscar espaço? Vão buscar espaço nas lajes corporativas, nos imóveis que estão parados, né? Houve uma grande debandada, de um modo geral, do centro, que concentrava as empresas corporativas, debandaram, fecharam, botou todo mundo para casa. E não voltaram? Estão voltando, sim. E também eu acho que isso é outra tendência irreversível, é voltar a ocupar os escritórios. Aí no mundo inteiro, você viu que o Google, então, mandou tropa toda voltar para... Então, esses coworkings buscam esses espaços e, em termos de novos lançamentos, né, especialmente o que a gente antigamente chamava de condomínio clube, hoje é muito mais do que isso, né, porque os grandes condomínios com número de unidades, eles querem criar uma infraestrutura e que o morador quer isso, de piscina, academia, boa comunicação, gastronomia, churrasqueira, e estão criando já espaço de coworking dentro desses empreendimentos maiores para que o morador não tenha nem que sair de casa e se deslocar até um outro coworking. O setor está absorvendo isso bem e está atento a essa tendência e a essa demanda de muita gente que quer trabalhar fora de casa porque precisa ter condições e procurando os coworkings. É uma atividade também que vai crescer. Tem espaço para crescer. Dentro dessas tendências, não tem como a gente não falar de inteligência artificial, né? Como é que isso tem afetado o mercado, tour virtual? Como é que vocês têm visto? Quem não adotar isso fica para trás e não recupera mais o tempo, né? As ferramentas de tour virtual, por exemplo, é ganho para quem está procurando alugar ou vender. Você já pode fazer uma pré-seleção daquilo que você quer visitar efetivamente. E para o corretor nem se fala, né? O corretor vai ganhar em produtividade, em possibilidade de fechar negócio com essas ferramentas inteligentes, com as descrições bem feitas do imóvel, conjugando com o tour virtual, com as mídias sociais, o Instagram está sendo muito usado. Eu vejo que o setor imobiliário se adapta bem a isso tudo, está correndo atrás. E qual o papel do Secov nisso tudo? Como é o papel do Senac? É criar programas também que a gente possa identificar empresas e depois ministrar treinamento aos nossos corretores, aos nossos gestores de condomínio. Isso aí nós estamos andando junto com o Senac, junto com toda a tecnologia que está aparecendo. Perfeito. Queria falar de um ponto que para nós em todo lugar é importante, mas aqui no Rio de Janeiro especialmente, infelizmente eu diria, que é a questão da segurança, Pedro. Em que medida segurança afeta hoje, tem afetado ao longo da história e hoje o mercado imobiliário? Isso é um caso dramático aqui do Rio de Janeiro, né? Muita gente não tem como mudar do estado, né? Até durante a pandemia, uma leva de gente que foi para a Serra está voltando, até porque é difícil transitar todo dia entre a Serra e voltar para trabalhar no centro. Eu acho que está influenciando muito mais o comportamento da sociedade do que propriamente o mercado imobiliário, né? Muita gente já não quer sair muito de casa por receio da segurança, eu entendo isso perfeitamente. E o mercado imobiliário está tentando trazer para os novos empreendimentos e aqueles também que já continuam, já têm vida, estão procurando se adaptar a novas tecnologias de projeção, né? Câmaras de vigilância ligadas a centrais de monitoramento, né? Acho que é um trabalho grande para se fazer, se conscientizar a sociedade em programas como a FEComércio criou na orla do Leblon e de Copacabana, de integrar câmaras de vigilância centrais de polícia, delegacias de polícia. Isso é um papel que cabe aos sindicatos, às associações, trabalharem para melhorar a cultura do morador, do condomínio. Um trabalho de gigante, né? Mas que vai levar tempo, mas é isso que tem que fazer. A sociedade tem que
reagir e não ficar só reclamando, porque a polícia não me protege. Não, a questão da segurança é um problema de todos nós, né? Privados, públicos, enfim, da sociedade inteira. Com relação às inovações tecnológicas, né? Quais você acredita que têm sido mais importantes no setor? Bom, dentro daquele viés de sustentabilidade que a gente já abordou aqui, cada vez mais, especialmente as gerações mais novas, estão ligadas na sustentabilidade, na economia de recursos, de combater o desperdício de tudo que existe. E existe já muita tecnologia adaptada ao mercado imobiliário. Vamos ver algumas. Energia fotovoltaica por luz solar, medidores. Tem lançamento que já está saindo com isso, com placa solar, que já está trazendo isso? Sim, tem. Isso traz valor agregado? Você acha que isso faz diferença na hora da venda do imóvel? Eu vejo que trará porque existe uma outra mentalidade do consumidor de olhar esses itens de sustentabilidade, de não poluente, né? Reaproveitamento de águas cinzas para molhar planta de jardim, lavar carro. Já existe também alguma tecnologia nisso, né? Os próprios sensores de luz, que já não é mais uma grande novidade, mas são itens que tem empresas até, muitas startups, que desenvolvem esse tipo de produto e financiam para instalação. Eu vejo que essas talvez sejam as principais. Eu estou olhando aqui o meu computador. Medição individual de água, né? É um sistema ainda que você não pode fazer direto com a concessionária, mas tem muita empresa que, dentro do possível, se você já mora em algum lugar, em algum edifício, e ele pode receber essas adaptações, você tem como criar a medição individual, tem uma empresa que lê a distância e passa a conta para a concessionária. Telhados verdes, né? Está sendo muito desenvolvido. A gente, algum tempo atrás, num evento que a gente fez aqui no Rio, a gente viu uma exposição maravilhosa de uma empresa canadense que está criando em grandes lajes, hortas para atender ali os próprios moradores. Olha, e até comercializar aquilo para a vizinhança. Enfim, são detalhes da sustentabilidade combinada com a tecnologia que certamente vão agregar algum valor e vão começar a ser até processos decisórios. Eu quero morar ali porque eu tenho esse tipo de modernização. Não se pode ignorar essa tendência, não? Interessante. Falando de tendências e desafios, com base na sua experiência, Pedro, quais você enxerga que sejam os principais desafios do setor agora? Bom, o desafio de qualquer setor de atividade empresarial é a economia, né? Se a economia daqui não vai bem de um lado, não vai bem no total. A gente precisa ter uma expectativa de melhoria da economia e, para isso, temos que resolver um impasse entre a autoridade monetária e a política fiscal do governo, porque senão nós não vamos sair dessa Selic nem tão cedo, né? A tecnologia, investimentos em tecnologia, as empresas vão ter que buscar fontes de financiamento para estar sempre reinvestindo em tecnologia. Ninguém nunca está pronto eu estou pronto para o mundo digital. Não está. Isso se varia com uma tal velocidade que você tem que estar sempre procurando recursos e fornecedores para você poder acompanhar. E compartilhamento de conhecimentos, né? Isso é fundamental. E para isso é que juntar, se agregar e frequentar federações, sindicatos, discutir o seu problema é uma riqueza de conhecimentos que é um tesouro do setor que não pode ser deixado de lado, né? Você falou da Selic. Um parênteses agora, enquanto a Selic tiver mais puxada, você falou, a gente está indo bem, estamos, né, negociamos 50 mil unidades, estamos indo bem, mas se estivéssemos mais baixo, poderíamos ir ainda melhor a compra e venda. Mas outro dia eu ouvi até de um empresário do setor que, enquanto isso, o aluguel, com essa Selic alta, o aluguel
acaba sendo uma outra opção para quem não tem dinheiro para buscar, ou não quer fugir dos juros altos para pegar um financiamento, e está muito bem obrigada. Está mesmo? Está muito bem obrigado. Né? A gente também já passou um pouco aquela história do sonho da casa própria. Né? Hoje, o sonho da moradia digna. E o aluguel é uma forma de você morar com dignidade. Né? Há uma tendência, né? O Brasil saiu em 10 anos, segundo pesquisas do PNAD, do IBGE, o Brasil saiu em 10 anos de 17%, e a última do ano passado, 21% das moradias já são destinadas à locação. Isso é muito... Isso é um percentual alto comparado com outras cidades do mundo, não. Né? Se você anda lá para economias desenvolvidas, né? Estados Unidos, Escandinávia principalmente, Alemanha... já passam de 30%, algumas estão batendo 35%. Por que você acha isso, desenvolvimento atrelado? Como é que explica? Porque as pessoas, outra vez, elas não querem mais... mudou muito também essa cultura de eu quero ter, né? Eu quero usar, eu quero usufruir. Então, a experiência, né? Isso. Então, eu posso ter dinheiro aí para viajar, não preciso estar imobilizando uma quantia muito grande na minha moradia. Isso é o mundo inteiro, isso aí, né? Os jovens, então... Hoje em dia tem gente que o meu sonho, que era tirar carteira de motorista, tem uma infinidade de jovens que não querem mais, querem usar o Uber e acabou. Pô. E como é que você diria isso, diante disso, para os empresários? Assim, que orientação você daria? Quer dizer, você está falando, a cabeça está mudando hábitos, está impactando até um comportamento no mercado imobiliário, que geralmente demora um pouco mais, né, por toda a característica, mas já está aí. O que você diria de orientação, Pedro? Olha, vai crescer os investimentos em imóveis para locação, né, que aí eu vou voltar lá no meu avô, né, que construiu para alugar. Hoje em dia, a modalidade do multifamily... O que é o multifamily? O multifamily são empreendimentos construídos por empresas que arrecadam dinheiros de fundos e investem em edifícios inteiros exclusivamente para alugar. E alugam semi-mobiliados, alugam mobiliados, criam nichos para estudantes nas cidades de muitas universidades. Criam nichos para idosos aqui no Rio de Janeiro, já tem pelo menos uns 2 empreendimentos nesse sentido. Então, isso vai trazer muito novo investimento e muita construção nesses prédios próprios para locação e não mais para formar condomínios e vender, que vai continuar a ter o seu espaço. Mas essa tendência do multifamily de crescer, que nos Estados Unidos chama-se indústria dos apartments, é a mesma coisa, também é muito forte, vai permanecer, e os empresários também vão, não só os investidores, mas os administradores vão ter que se especializar um pouco mais em administrar esse tipo de empreendimento, porque é uma administração muito mais sofisticada, muito mais presente dentro do edifício. Interessante. Olhando um pouco para o futuro agora e falando um pouco do papel social do setor imobiliário, né? Que tem um papel tão importante, né? O sonho da casa própria. Você falou, essa nova geração não tem tanto esse sonho, mas é algo que pelo menos nós, que somos de uma geração maior, vem permeando e segue permeando. Como é que você vê o papel social do setor? O setor já traz uma contribuição muito grande, porque ele é o grande ator do mercado do Minha Casa Minha Vida, que aí são habitações a nível de menor capacidade de renda, né? Faixa de 1 a 3 salários mínimos, 3 a 5, e também o dinheiro do financiamento é mais baixo, né? E esse setor, até por uma questão de comprovação de renda para alugar, é um setor em que aí sim o pessoal que está nessa faixa de renda querendo efetivamente poder morar, e aí vai usar um financiamento a uns juros mais camaradas, até com subsídio dos governos, do FGTS, mas é um dinheiro também que você vai poder pagar ao longo de 15, 20 anos, e eu acho que esse é o grande papel do setor, que tem
buscado muito ajudar, né? Hoje em dia, o Minha Casa Minha Vida representa aí cerca de 35%, talvez, em nível nacional dos lançamentos. Expressivo, né? Expressivo. E aí o mercado também tem que procurar novas tecnologias de construção para poder baratear o custo da construção e atingir um número maior de compradores que possam adquirir um produto mais barato e digno. Perfeito. A gente está caminhando para o fim do nosso videocast. Que pena, foi tão bom. Também acho. E setor imobiliário, além de você trazer muito conhecimento, é conhecimento por um setor, eu brinco até com amigos, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? Como mexe com a nossa cabeça, né? A gente entra no elevador, é quase como uma conversa sobre o tempo, né? Tá chovendo. E o mercado imobiliário, hein? Como tá, né? É uma conversa que todo mundo adora ter, porque faz parte da nossa vida. Isso, é a nossa moradia, né? Nosso sonho maior é morar com dignidade, né? É verdade. E que medida que a FEComércio, a gente está aqui no videocast da FEComércio, influencia, impacta na articulação do setor? Bom, a FEComércio é fundamental, né, para a organização do setor, não só nosso imobiliário, né, comércio e serviços imobiliários, como turismo e comércio de bens. Ela que agrega os sindicatos todos, ela que promove grande assistência através dos seus programas do SESC, do SENAC, do IFES, né, que está desenvolvendo esse olhar de que a gente tanto falou aqui da sustentabilidade, do IFEC, com suas pesquisas, os seus números, uma equipe muito bem, tecnicamente muito boa. Foram inclusive desse evento do palestrante, do Panorama, que tivemos um palestrante do IFEC que abriu o evento mostrando os dados da economia do Rio de Janeiro, as possibilidades e como isso impacta no setor imobiliário. A FEComércio tem tido uma atuação aqui no Rio de Janeiro espetacular, né? A FEComércio está fazendo a diferença, que é até uma espécie de slogan que a gente usa, né? Incentivando as áreas todas de turismo, lazer, esporte. Isso está ligado ao uso de dependências de prédios para poder desenvolver isso tudo. Então, eu vejo que eu me sinto muito bem na FEComércio, tenho grande apoio para desenvolver os programas todos do meu sindicato e levar esses benefícios para a área de habitação. E aqui dentro a gente tem uma equipe muito empenhada, né, que veste muito a camisa, que foi moldada à sombra da personalidade do nosso presidente, né, que é firme, mas é igual com todo mundo. Acho que isso aí é que faz essa equipe ser tão vibrante e entrar em empreendimentos tão bonitos como esse estúdio aqui que eu estou vivenciando nesse momento. Perfeito, nosso presidente Antônio Florencio de Queiroz Júnior. Pedro, para a gente fechar, qual conselho você daria, orientação para profissionais do setor imobiliário que estão ouvindo a gente agora? Você já deu vários pontuandos em diferentes temas, mas para a gente fechar agora, você falou da inovação, das tendências do setor. Usar isso tudo com persistência, né, com ética, com compartilhamento de conhecimento, com respeito à concorrência, né? O concorrente, ele é teu concorrente, mas ele ajuda a moldar o teu negócio, a crescer o teu mercado, que o teu mercado tenha uma boa visão de quem está de fora e resiliência, enfim. Ser empresário, ser profissional do mercado imobiliário é ser também um pouco teimoso. Você não pode desanimar, você tem que trabalhar sempre. Eu acho que isso é o principal. E aí reúne esses insumos todos que a gente conversou aqui ao longo desse tempo e vai dar certo. Muito obrigada mais uma vez, Pedro. Obrigada a você. Siga acompanhando os episódios do Rio Pode Mais, o videocast da FEComércio RJ, norteado nesta temporada pela linha de cooperar, de fortalecer, de transformar, trazendo empresários para essa luta tão importante, né? Muito importante. Obrigada, gente. Até a próxima.